Ainda trabalhando o contexto histórico, o que nós percebemos das oligarquias, então, em grandes partes do Brasil, havia esse domínio das oligarquias. Então, nós temos, por exemplo, as oligarquias formadas em São Paulo, e é claro que neste período, nós, entre São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, principalmente nós vamos ter São Paulo e Minas Gerais, que é a política do café com leite, aquela questão do domínio, do poder. Eu sempre falo o seguinte: o Brasil é um Brasil de oligarquias. O Brasil é um Brasil de feudos. O Brasil é um Brasil que ele sempre vai ter ali uma minoria no poder, né? Minoria não no sentido das ações afirmativas, mas no sentido de grupo, que detém o poder sobre uma grande massa. E por que isso acontece, não é? Então, é um Brasil que eu digo que a ação do governante, ela é uma ação que ela deixa muito a desejar. Então, quando nós temos no Brasil desta época, nós temos ali a questão do domínio político, uma época São Paulo, outra época Minas Gerais. E justamente nós vamos ter a questão da moeda, do domínio, que é a época do café, e a época aqui de Minas Gerais é leite, queijo, tudo vem de Minas. Então, café com leite, dominada era o patrimonialismo, nepotismo, corrupção, então toda essa questão ali de o governo nas mãos. Mas o que nós temos, então, Rio Grande do Sul entra em cena, e entra em cena por meio de Getúlio Vargas, que vai exatamente ali desaguar na época de 1930. Mas um outro período ali muito difícil mesmo, um outro domínio, uma outra oligarquia, que nós vamos perceber na literatura de 1930 é o domínio dos coronéis. Aqui eu coloquei o Nordeste, mas é claro que no Norte nós temos também os coronéis da borracha. E havia na região Norte o mesmo terror. Por quê? Quando nós temos a figura do coronel, eu sempre digo que era a lei do cão. Ele mandava matar. Então, sempre havia ali os aliados dos coronéis, porque toda a oligarquia ela se faz de aliados. Dos coronéis, nós tínhamos ali na figura do jagunço. Para que servia o jagunço? Era para quem o coronel dizia: olha, não quero aquele desafeto ali, some com ele. E ele sumia, mandava matar. Sempre tínhamos a visão do advogado. Por que do advogado? Porque era quem ia ajeitar as falcatruas, quem ia livrar o nome dele, embora ele fosse a ordem, embora ele fosse o poder. Ele mandava no poder político, ele mandava em tudo. E ele tinha também do lado dele a questão da imprensa, que sempre era um jornalista que estava ali a favor dele. A gente vai ver isso em várias obras. Então, por exemplo, quando chega na época ali, a partir de 1930, com Jorge Amado, com Graciliano Ramos, com Érico Veríssimo, esta questão do coronelismo vai ser muito forte. No Norte, o Norte é muito mais esquecido, mas nós sabemos exatamente o que acontecia nos seringais. Muitos nordestinos vieram para o Norte com a esperança de trabalhar nos seringais e ter vida melhor. E se deparava exatamente com um mundo desumano e que ia morrer ali de trabalhar, morrer na miséria, e muitas vezes, quando ousava tirar algum recurso ali do seu trabalho, o coronel mandava matar. Um mundo de tortura, um mundo de crueldade. É isso que o Brasil desta época apresenta. Então, as oligarquias, não somente no Brasil ali que era visto, mas também, pior ainda, que nós vamos ver surgir nesta época, em muitos lugares, a figura dos fora da lei. Então, vários grupos também de jagunços, eles vão se formar. Isso a gente vai ver melhor ainda quando trabalharmos Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas, que é justamente a figura ali dos grandes chefes
de jagunço, o poder do jagunço contra o poder de polícia. Mas mais adiante nós vamos ver, não agora, nesta época. A literatura aqui é outra, isso aqui é o contexto histórico. Vamos ver também ainda nesta época a política oligárquica de valorização da moeda para conter a queda do preço do café. Exatamente, que foi o Acordo de Taubaté. E eles queimaram sacas e sacas de café para tentar conter o preço. Mas foi uma medida paliativa, mais tarde realmente vai cair. Da mesma forma como no norte, né, a borracha, ela mais tarde, pela questão de outro país, acho que a Ásia, ter a muda da borracha, também vai cair o preço para o norte. Vai parar no norte a época da áurea da borracha. Mais tarde, nós vamos ver outro tipo de tratamento para a região, que é o comércio que vai surgir, que justamente o comércio ali no centro de Manaus, que vai ser tratado na obra de Milton Ratum, que o Milton Ratum ele trabalha em Manaus, a Manaus dos imigrantes. Nós temos um período no Brasil, principalmente em 1917, uma insatisfação entre os trabalhadores muito grande. Isso aqui foi uma grande greve que teve na cidade de São Paulo. Justamente nós vamos ter ali motivado pela Revolução Russa. Essas greves elas começam a aflorar. Mas em 1921, o governo da época ele lança 2 leis repressivas. Primeiro, iria deportar os imigrantes que fossem trabalhadores e que se rebelassem contra o governo. E passou a perseguir os anarquistas. Quando nós temos uma obra, que ela é uma obra muito interessante, que se chama Incidente em Antares, que é uma obra do Érico Veríssimo, vai contextualizar esta época da obra, não que ela foi escrita em 1970, mas ele vai contextualizar em 1963, na ilharga, né, na beira da ditadura militar. E justamente nesta obra, o Érico Veríssimo, que ele vai ser um escritor da segunda fase do modernismo, embora publique este livro Incidentes em Antares em 1970, mas ele está enquadrado na segunda fase. Lembrando que em 1970 nós já vivemos ali uma terceira fase do modernismo, que é a fase ali da contemporânea. E o que ele mostra? Ele mostra a figura ali do sapateiro, Barcelona, que ele é um anarquista, que justamente o anarquista ele é contrário a toda forma de governo. E ele vai ser uma pedra no sapato, uma pedra no caminho, a pedra no caminho que o Drummond falou. E ali o anarquista ele vai ser perseguido, ele passa a ser perseguido. Da mesma forma que nós vamos ver a história do Partido Comunista no Brasil, também, ora ele surge, como é agora, ele vai surgir em 1922, mais tarde ele vai ser perseguido também. Então, nós vamos ficar entre essa coisa de ele aparece um momento, depois ele passa a ser perseguido. Inclusive, os nossos autores, que eles aderiram ao Partido Comunista, eles também passam a ser perseguidos pelo governo. Ou mesmo, se fosse de esquerda. Um grande exemplo é o Graciliano Ramos. Ele foi preso em 1937, acusado de ser de esquerda. E ele não teve direito a um julgamento, ele não teve direito a nada. Quando ele saiu de lá, ele começou a projetar o livro Memórias do Cárcere, que vai ser publicado em 1953, depois da morte dele. Tivemos 2 grandes revoltas, que é a revolta do Forte de Copacabana, uma revolta menor, de 17 civis, foram 17 civis e um militar, e a Revolução de 24, que vai ser uma revolução que ela vai se enquadrar, vai se aliar, não, vai estar ali junta com a ideia de Getúlio Vargas. E essa Revolução de 24 ela foi mais sangrenta do que o Forte de Copacabana. O que nós temos aqui? Revolta tenentista. Então, nós temos ali a questão do Exército Brasileiro insatisfeito, porque nós tínhamos um exército que todos estavam gordos, o salário ruim, não eram tratados como deveria. Gente, quando a gente pensa ali na ditadura militar que vai ocorrer em 1900
E 64, uma ditadura ela não acontece da noite para o dia. Ela tem todo um preparo. Então, observe que a gente já tem aqui os primeiros lampejos, né? Dessas revoluções que mais tarde, mais adiante, eles vão conseguir. E, para fechar este período da primeira fase, 1929, o craque da Bolsa de Nova York. Gente, a quebra da Bolsa de Nova York levou muita gente à bancarrota. E nós vamos ver isso na literatura. Esta quebra. Então, nós vamos ver, por um lado, aquelas famílias tradicionais, quatrocentonas, que perdem o dinheiro, que perdem o poder, mas tem o nome, né, de estirpe, tem o sangue azul. E nós vamos ver o novo burguês, o novo rico surgindo. E esse novo rico, ele surge por diversos fatores, da indústria, do comércio, da agiotagem, ele surge de diversos fatores. Que ele tem o dinheiro, mas ele não tem a tradição. E essa questão da tradição no Brasil ela é forte. Tanto é que vai ser tema também da segunda fase, tradicional versus moderno. Tradição no Brasil ela é forte. E justamente não é o sangue azul, mas é a família tradicional, a família que tinha nome. O próprio Oswald de Andrade, ele vai, claro, mas que também era um desregrado, um destemperado, um doido. Ele, olha, um doido, né? Mas ele gastava muito. Perdulário. Ele vai também falir. Vem de uma família rica, mas ele vai falir, vai morrer ali na agiota, dependendo de agiota. Pessoal, olhem só o que nós temos aqui, os anos precursores do modernismo no Brasil. Nesses anos precursores, o que vocês podem perceber é o seguinte: nós temos o pré-modernismo, e o pré-modernismo ele vai de 1902 a 1922. Lembrando que em 1922 ocorre a Semana de Arte Moderna no Brasil. Então, no mesmo período que ocorre o pré-modernismo, nós já temos uma preparação para o modernismo. Então, justamente, nós temos um período de transição. E é por isso que é período de transição. Porque está exatamente entre o que vinha acontecendo antes e já dando indícios do que vai acontecer mais tarde. E eu estou falando mais tarde porque a literatura do pré-modernismo, ela não é parecida, em hipótese alguma, com a primeira fase. Então, aqui ela não se identifica com a primeira fase do modernismo. Ela vai se identificar com a segunda fase. Como eu falei para vocês, esta literatura do pré-modernismo, essa literatura da primeira fase do modernismo é uma espécie de... ela é uma ligação. Ela fica ali intermediária. Tem o pré-modernismo aqui, ela é intermediária para uma mudança na literatura e depois vem a segunda fase que retoma as temáticas do pré-modernismo. Então, justamente, enquanto ocorre ali a literatura em 1902 de um Euclides da Cunha, Lima Barreto, Augusto dos Anjos, Graça Aranha vai migrar logo. Graça Aranha vai abrir a Semana de Arte Moderna. Monteiro Lobato vai ser uma pedra no sapato. Ele vai ser um implicante. Então, enquanto eles estão aí, já ocorre. Mas, justamente, o que acontece nesses anos anteriores a 1922? Nós vamos ter, em 1911, a publicação do jornal O Pirralho. Esse jornal foi
iniciado pelo Oswald de Andrade. Gente, esse nome dele, alguns chamam Oswald Andrade, outros chamam Oswald. Eu, inclusive, estava assistindo um trecho da minissérie Um Só Coração, em que tem muito dessa questão de Semana de Arte Moderna, e eles aparecem, então era chamado pelo nome de Oswald. Eu não sei, eu tinha uma professora na faculdade que chamava Oswald, ela era doutora em letras, né? E ela dizia que tinha que ser chamado assim. Eu vou chamar Oswald porque eu aprendi desta forma. Então, ele publica este jornal, o Pirralho. É um jornal totalmente modernista? Não. Ele é um jornal que ele vai abrir, ele já apresenta alguns números novos, mas nós temos em 1911, antes da viagem do Oswald de Andrade para a Europa. E o que acontece? Esse jornal ele vai depois fechar e depois ele vai reabrir. E quando ele reabre, ele tem mais assim um fulgor dos traços modernistas, já baseado nas vanguardas europeias. Este jornal, inclusive, ele vai criar uma personagem que é o João Bananeri. Gente, eu não sei se eu consigo ainda lembro escrever. É um nome Bananeri. Mais tarde ele vai criar essa personagem que alguns autores eles vão assumir, inclusive acho que o Alexandre Marcondes ele vai assumir por último, que significa João das Bananas. Um termo que se refere exatamente à chegada dos imigrantes. Inclusive, esse Alexandre Marcondes é um autor que ele vai trazer uma espécie de poema na época que era o falar macarrônico. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Deste falar macarrônico. Por quê? Era aquele falar misturado com a fala dos italianos. Um brasileiro mais italianado, né? Aquela coisa toda. E era o falar macarrônico. Então, alguns poemas eles eram produzidos desta forma. Em 1912, o Oswald de Andrade ele vem de uma família tradicional, rica, mãe dele católica, ele aprende sobre isso. Depois, quando ele viaja para as Europas, né, ele muda muito o pensamento. Inclusive, ele vai ter filho não. Ele vai ter um livro, ele vai fazer um livro que é Memórias Sentimentais de João Miramar, em que ele vai colocar exatamente a sua biografia, toda a sua ida para a Europa, essa ideia que a mãe era católica, ele é criado ainda no catolicismo, no cristianismo, e que mais tarde ele vai mudar. Né? Ele vai ser um panteísta, que é o que vai acontecer mais ou menos com o Oswald de Andrade. Então, vocês já vão lembrando aí do livro Memórias Sentimentais de João Miramar. Ele, nesta viagem, ele conhece uma menina de 13 anos, que é a Landa Kadosh. Pelo menos ela era uma espécie de bailarina. Eu não sei escrever Kadosh. E ela viajava com a avó e ele se encanta por essa menina. Tanto é que mais tarde ele vai tentar tirar da avó. Ele vai querer ser tutor dela. Diz ele que era só para ajudá-la. Mas, partindo do Oswald de Andrade, que ele casa muitas vezes, ele só perde para o Vinícius de Moraes, que o Vinícius de Moraes vai casar 9 vezes, e o Vinícius de Moraes ele vai perder para a Gretchen, né? Que a Gretchen já perdia as contas do casamento dela. Mas nessa época, Oswald de Andrade casa 7 vezes, não é? Então, o Vinícius vai casar 9, e aí a Gretchen ela passou de tudo isso. Mas aí ele tem, quando ele vai para a Europa, em Paris, ele toma ali contato, ele entra em contato com o futurismo. Ele fica encantado, que ele já era empolgado com a natureza. Quando ele volta ao Brasil, ele volta cheio de ideias. Em 1913, tem esse Lazar Segal, ele era um pintor lituano, ele faz uma primeira exposição de arte expressionista. Mas que o Mário de Andrade, olha esse nome aqui, gente. Ele diz o seguinte: primeira exposição de pintura não acadêmica em nosso país. Por que não acadêmica? O modernismo ele é contra
o academicismo? Eu já venho falando da palavra academicismo. Por quê? Tudo aquilo que era produzido antes, parnasianismo, toda aquela literatura, eles vão ser contra principalmente o parnasianismo. Aquela literatura produzida na academia, que eles chamam, eles colocam no rolo tudo que era mais clássico, mais acadêmico. Então, academicismo, eles eram contra, eles querem quebrar com essa ideia de academicismo. Então, ele diz, primeiro, exposição de pintura não acadêmica em nosso país, mas ele foi pouco valorizado. Brasil era um Brasil, ainda é, né? Provinciano, não estava preparado para isso. Ele foi embora do Brasil de uma forma assim bem chateado, bem desgostoso com o Brasil. 1914, a Anita Malfatti, que ela era uma grande pintora, ela também vai fazer uma exposição. Ela foi cedo morar, acho que na Alemanha, se eu não me engano, é cedo. Ela entrou em contato também com o expressionismo e outras, mas ela não foi bem vista. 1917 vai ser pior, daqui a pouquinho eu falo. 1915, lembra quando eu falei de Portugal, da revista Orfeu? A revista Orfeu foi o marco do modernismo em Portugal, desta primeira fase. E justamente quem está lá? Ronald de Carvalho, que justamente vai integrar os nossos modernistas nesta primeira fase. Em 1915, ele está lá, quando eles voltam, gente, justamente para preparar a Semana de Arte Moderna no Brasil. Por incrível que pareça, esses anos precursores, eles foram mais importantes até... Sem eles não haveria Semana de Arte Moderna. É isso, não haveria. Era importante, tinha que haver esses anos precursores para ocorrer a Semana de Arte Moderna. Nós vamos ter 1917, um ano prodigioso, não é? Então, primeiro, é neste ano em que Mário de Andrade e Oswald de Andrade, eles se conhecem. Vai ser uma amizade incrível, que mais tarde eles vão brigar. Não é tão mais tarde. Assim, quando for lá para o movimento antropofágico, em 1928, eles já estão brigados. Então, grandes amigos, e a amizade começa justamente porque Oswald de Andrade era metido a jornalista. E ele tinha lá uma fala de um secretário de guerra que iria falar sobre a questão da Primeira Guerra Mundial. E ele foi lá, ele e outro jornalista, cobria a matéria. E justamente quem estava falando o discurso era o Mário de Andrade. Quando o Mário de Andrade terminou o discurso, que embolou o papel e jogou no cesto, e Oswald de Andrade e outro jornalista foram aos tapas para conseguir esse discurso. E daí nasceu uma grande amizade, que por motivos ideológicos eles vão brigar depois, ali já no movimento antropofágico. E até a época da morte do Mário, que o Mário morre antes do que o Oswald, eles não se falam. Mas por causa do Oswald de Andrade, que o Oswald de Andrade era muito difícil. Temos uma publicação de um poema do Mário de Andrade, que é Uma Gota de Sangue em Cada Poema. Aqui é uma referência à Primeira Guerra Mundial. Em 1917, ainda, o Menotti Del Picchia, ele vai escrever o livro Moisés e Juca Mulato. Eu gosto de fazer uma comparação desse Juca Mulato com o Jeca do Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato, na obra Urupês, ele escreve um conto do Jeca Tatu. E no Jeca Tatu, olha, ele vai mostrar o que era o caipira, o caboclo. E quando ele mostra o Jeca Tatu, ele mostra um caboclo, um caipira, que ele vivia acocorado, cuspindo, com a moleza medonha, e ele era um preguiçoso, quando na realidade era um problema de saneamento básico no Brasil.
né? Os caipiras cheios de lombriga, cheio de verme, cheio de um monte de coisa, cheio de doença, e aí era um problema. Que dizem que ele pediu perdão ao Jeca depois. Quando veio o Menotti Del Pique, ele disse o seguinte: não, esse não é o nosso caipira, não é o homem da terra, o homem do mato. Ele constrói o Juca Mulato, que ele nasce no meio da floresta, e justamente quando ele nasce, a mãe dele diz o seguinte: meu filho vai ser doutor. É um livro de poemas, tá? Um livreto. E aí o pai diz: não, meu filho é o homem da terra. E justamente entre essa questão do homem mais urbano, mais civilizado, e o homem da floresta, o Juca Mulato é o homem da floresta. Só que chega um período em que o Juca, ele trabalha numa fazenda, ele se apaixona pela filha da dona lá da fazenda. E é impossível ele, o caboclo, o peão, com a filha do dono. Socialmente impossível. E aí ele vai lá com o curandeiro pedir conselho. E o curandeiro mostra que é um amor impossível. O Juca Mulato, desanimado diante de tudo isso, ele resolve migrar para a cidade. Quando ele resolve migrar para a cidade, aí toda a floresta se levanta, cria vida. Eu digo que é um panteísmo da floresta, porque ela cria vida e ela faz um discurso ali emocionante. Desde as primeiras árvores, quando dizem que serviram de berço, serviram de casa, serviram de tudo para o Juca Mulato. E o Juca Mulato, atendendo ao apelo da floresta, ele fica. Que é exatamente o homem da floresta, o homem do mato, é aquele que ama a floresta, que ama o mato. E ele cria uma poesia mais lírica, mais chameguenta, exatamente para mostrar o caipira. Outra coisa que nós temos, um grande autor, Manuel Bandeira, um grande poeta, ele vai escrever A Cinza das Horas, que é um livro que ele já mostra uma tendência diferente a partir deste livro. Motivo de polêmica, a segunda exposição de Anita Malfatti, que justamente Monteiro Lobato, que era um veterano respeitado na época, ele vai para o jornal e ele diz que aquilo não passava de paranoia, e o título do artigo é Paranoia ou Mistificação. E ele xinga, diz que eram como os macacos pintando com os rabos. Xinga. Né? E ali ela tem um prejuízo grande, né? Pessoas que tinham comprado os quadros ali da Anita Malfatti, que de tendência expressionista e tudo mais, devolveram. E ela ficou numa situação muito difícil. Mas Mário de Andrade, Oswald de Andrade, toda aquela turma vieram novamente xingando nos jornais. Gente, a briga ocorria por meio dos jornais e das revistas. Então, defendendo a Anita Malfatti dos ataques de Monteiro Lobato. Ele foi um problema, mais tarde ele vai entender, ele vai aderir, mas ele logo no momento muito tradicional mesmo. Na próxima aula nós vamos continuar.